Isso é perseverança. Agora, em que eles perseveravam? Diga comigo, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir de pão e orações. Você já reparou que nós, como igreja, temos esquecido 2 pilares aí? A gente faz muito doutrina dos apóstolos. O que é doutrina dos apóstolos? Ensino. Por exemplo, você vem para o culto, é palavra, é palavra, é palavra, é louvor, é palavra, é louvor, é palavra, é louvor. Amém? Você já reparou também que tem muito na igreja isso aqui, ó. Diga orações. Você já reparou? Você vem, o pastor ora. Quem o pastor já orou por você? Quem o pastor já orou por você? Não tem oração, não tem revelação, não tem manto de Deus, mas está faltando essas duas aqui, ó, irmão. Diga comunhão, partir de pão. Porque escute isso, comunhão e partir de pão estreita relacionamento. Faz o corpo de Cristo se tornar um. Por que hoje o corpo de Cristo está dividido? Por que o povo de Deus está fragilizado? Porque o povo de Deus está dispersado, irmãos, um para um lado e outro para o outro. Se nós estivéssemos mais em comunhão e no partir de pão, nós seríamos mais unidos. Por exemplo, quando você pega um macarrão sozinho, um fio de macarrão, você quebra ele muito fácil. Mas quando você pega um pacote de macarrão, principalmente daquele Eliane, pode estar todo quebrado, faz assim, ó, ele não quebra. Por quê? Porque tem vários macarrões juntos, unidos. Quando você pega o seu fio de cabelo, você que é mulher aí é mais fácil. Quando você pega o seu fio de cabelo, você faz assim, ó, quebra fácil. Quebra ou não quebra? Agora pega assim um bocado de cabelo, assim uns 20, 30 cabelos, fio de cabelo. Tenta quebrar ele de uma vez. Não quebra. Se forma uma resistência. Se forma uma constância. Se forma uma barreira. Se forma uma base muito forte. E é isso que a comunhão faz. É isso que o partir de pão faz. Alguém sabe me dizer qual o segredo do churrasco? Alguém sabe me dizer qual o segredo do churrasco? A carne que é boa, é? É a carne que é boa, o tempero? Deixa eu falar para você, diga comigo. Diga conversa, diálogo. É isso que sustenta e faz o churrasco ficar gostoso. Diga por quê? Porque o carvão demora a pegar. E enquanto o carvão pega, enquanto a carne assa, o que você vai fazendo ali? Você vai conversando, falando da vida dos outros, como é que está, rapaz, como é que foi, quem fulano que não visita ninguém, quanto tempo você não vê a pessoa. Ai, fulano, que saudade, estava 2, 3 anos sem te ver. Senta aqui, deixa eu te contar as novidades, deixa eu botar o babado em dia. E lá vai você conversando, e aquela benção. É o diálogo. Se fosse carne, você fritava na frigideira, 5 minutos estava pronto. Mas você assa lá e demora a assar. Ainda tem uns carvão ruins, né? Jesus de glória. Você faz o fogo 10 vezes e ele apaga. E aí a bicha fica tostada. Às vezes a conversa é tão boa que a carne passa do ponto. Assa demais. E a conversa está boa ali, você conversando, e perde o tempo, perde o time. Então, o churrasco ajuda na comunhão. Então, nós temos como igreja, querido, para se fortalecer a nossa unidade, nós também temos que investir aqui, ó. Diga um lado da ponte. Diga um lado da ponte. Ensino, doutrina dos apóstolos. Diga o outro lado da ponte. Orações. Pegou aqui o final, ó. Diga começo, final. Diga e o meio. Comunhão, partir de pão. A comunhão e o partir de pão é como se fosse a estrada. Doutrina dos apóstolos, um pilar. Oração, outro pilar. O meio entre os dois, entre doutrina de apóstolos, que é ensino, e orações, está a comunhão e o partir de pão. Quando a gente entender isso, nós vamos ser um ser, como povo, como igreja,
mais fortes. É por isso que vocês notaram que nos últimos dias e últimas semanas eu tenho feito um esforço para visitá-los. Quem notou que eu estou aperreando todo mundo para visitar? Todo dia eu estou visitando uma casa. Todo dia eu estou dizendo, eu vou aí na sua casa, vou tomar um café com você. É justamente para fortalecer isso aqui, ó. Diga comunhão, diga partir de pão. Diga o partir de pão, o pastor gosta. Irmão, chega os irmãos, arrebentam. Dia desse eu visitar uma irmã, ela preparou logo uma pizza daquela. Benção. Fui visitar um irmão, preparou logo um churrasco. Meu Deus do céu, aí o pastor, ele se sente, sabe? Ficou benção. Então nós temos que fortalecer isso aqui, irmãos. Porque sem isso aqui, haverá uma espécie, querido, de desistência. E percebam que essa rotina aqui tem essa palavra, ó. Persevera. Isso aqui é o ciclo que o crente tem que repetir. Não é só fazer uma vez. Porque quanto mais a gente repete, mais nós se fortalecemos, mais nós conseguimos. Bota para mim Provérbios 18:1. Na tela aí, bota para mim Provérbios 18:1. Olha o que diz. Busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola, e ele insurge-se contra toda. Então, se isolar nunca é bom. Se isolar só se você for orar. Se isolar só se você for jejuar. Porque se você se isolar para ficar só com os seus pensamentos, a depressão vai bater na porta do teu coração. O espírito de desistência vai visitar teu coração. O espírito de solidão, de solidez, de solitude visitará teu coração. Para que você se sinta um ser amado, para que você se sinta uma pessoa amada, é preciso você estar com pessoas. Nós somos seres interdependentes. Um é orelha, outro é boca, outro é olho, outro é pé, outro é mão. Nenhum na igreja são igual. Olha para cá, olha esses meus 5 dedos. Todos são diferentes, mas eu preciso de ambos. Sem o meu dedo, não sei qual é o nome, não sei se é anelar, não lembro agora, que eu sou ruim disso. Mas sem esse dedo aqui, eu não consigo segurar uma xícara firme. Eu preciso dele para segurar uma xícara firme. Sem esse meu dedo aqui, eu não profetizo. Você já reparou que eu profetizar lá? Vocês estão entendendo? Eu preciso um do outro. Até o meu dedo mindinho, que é tão fininho, parece um fio de macarrão. Eu preciso dele. Para apoio. Para ajuda. Então, por mais simples que você seja, por mais menor que você se sinta no reino, você é um ser importante dentro desse organismo. É isso que você precisa entender. Essa é a importância que você tem. Abre comigo agora em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Qual o intuito? Olha no 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Repete comigo. Os ministérios são usados para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Diga, eu faço parte do corpo de Cristo. Então os ministérios te edificam, te fortalecem, te ajudam, te dão força. Repete comigo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
Queridos, os apóstolos são aqueles que fundam a igreja. Os apóstolos são aqueles que iniciam o ministério. Queridos, os profetas são aqueles que alinham, que confortam, que dão alinhamento, que dão instrução profética para a igreja. Os evangelistas são aqueles que ganham as almas para Cristo. Todo cristão, por essência, é um evangelista, por essência. Você aceita Cristo, você já passa como função ser um evangelista. Por quê? O seu testemunho já traz alguém para a igreja. Porque você convida pessoas. Então, por essência, todo cristão, quando aceita Cristo, existe uma parte, uma semente evangelística dentro dele. E conforme você vai crescendo na fé, Deus vai te instruindo para algumas funções do reino de Deus. Seja um apóstolo, seja um profeta, seja um evangelista, seja um pastor, seja um mestre. E isso não é só para a igreja, pode ser na área empresarial, pode ser no trabalho, pode ser dentro de uma empresa. Por quê? Porque o apóstolo ele tem essa função de iniciar um projeto do zero. Ele tem uma visão que outros não têm. Por que vocês acham que eu ministro aqui na nossa igreja, onde eu sou o pastor, mas eu ministro em muitas outras igrejas? Quem já notou isso, que eu ministro em muitas outras igrejas? Eu ministro em várias igrejas. Mas quando eu vou lá, eu não vou como um pregador. O povo me chama de pregador itinerante. O que é um pregador itinerante? Um pregador itinerante é um pastor que ele não tem ministério e ele vai ali pregar a palavra. Mas dentro do meu coração eu sei que eu não sou um itinerante. Eu sei que eu carrego essas duas funções, a apostólica e a profética. Porque a apostólica ela vem às vezes para fortalecer a liderança da igreja. E a profética vem para fortalecer o povo que está na igreja. Porque às vezes o pastor daquela igreja está sem visão. Às vezes o pastor daquela igreja não sabe o projeto de Deus para aquele lugar, para aquela cidade, e precisa de um destravamento. Por exemplo, o ano passado, nós tivemos ali na CB Vida, nós tivemos algumas visitas de alguns homens de Deus. Pastor Hernani Santos, um evangelista com uma unção de graça de Deus tremenda. A gente teve a visita do profeta Vitor Hugo, a gente teve a visita do apóstolo Rony Oliveira. Então, esses homens, quando vieram, eu estive presente para quê? Para receber fortalecimento ministerial, para receber uma palavra de instrução, de direção. Geralmente, isso acontece na nossa segunda-feira aqui. Quando os irmãos vêm, geralmente aqui a gente tem 7, 8 pastores de outras igrejas aqui na segunda-feira. Eles recebem instruções para levarem para as suas igrejas. Eles recebem instruções, muitos empresários, para levarem para a sua empresa. Eu tive um empresário que chegou aqui para mim, após uma ministração, ele disse assim: pastor, eu estava com um problema na minha empresa, e através da sua palavra, Deus me deu a instrução para resolver o problema lá. É com essa função que você precisa entender a função que a sua igreja exerce na sociedade. Então, quando eu vou numa outra igreja, que vocês ficam aqui como igreja local, eu estou indo com essa missão, eu não estou indo pregar por nome. Eu não estou indo pregar por vaidade, eu estou indo pregar por propósito. Então, quando você está aqui, que você convida uma pessoa para estar aqui, estando pastor ou não, você está cumprindo um propósito, porque você entendeu que você é parte deste corpo. De que você é importante para chegar no denominador comum, no resultado final. Qual o resultado final? Abençoar aquelas crianças lá. Quando nós se unimos como povo, nós chegamos nesse aspecto final, que é abençoar o povo. Toda a igreja, ela vai resultar no aspecto final de abençoar o povo. Se uma igreja não termina no seu final abençoando o povo, ela está com um propósito errado. Então, o aspecto final do propósito da igreja é esse. Por isso que nós precisamos entender esse tipo de propósito. Porque se a gente não entender, a gente vai ficar confuso. E a gente vai ficar chateado no dia que não tiver uma revelação para nós. Porque quando você entender que você é uma peça desse quebra-cabeça aqui, quando você entender que você faz parte disso aqui, você não vai ficar mais triste quando não receber uma palavra profética. Porque você já vai se sentir útil diante daquilo em que Deus está realizando através desse lugar.
Porque a gente só conseguiu abençoar aquele povo na África porque você faz parte desse corpo. Se você não estivesse aqui, se você não fizesse parte desse time, a gente não conseguiria. E através de nós ambos, todos juntos, nós conseguimos abençoar aquele povo. Então eu acredito que quando nós como equipe, se fizermos como equipe, nós vamos conseguir ajudar muito mais. Por quê? Porque esse lugar vai estar aqui fortalecido como uma escola preparatória. Você já pensou daqui a alguns anos aqui tendo uma escola preparatória de inglês para enviar missionários? Você já pensou daqui a um tempo aqui tendo uma escola preparatória para enviar pessoas para a América do Sul para pregar em espanhol? Assim como já abriu portas na Bolívia? Assim como a gente já está perto ali de Assis Brasil para chegar no Peru? Você precisa sonhar com isso, pastor. Eu tenho minha empresa aqui, eu tenho meu negócio aqui. Pastor, eu tenho meu trabalho aqui, eu não posso sair do meu trabalho para ir lá. Irmão, você não pode, mas você pode ser um agente de enviar um missionário lá. Você vai junto. Ninguém faz nada só. Ninguém consegue só. Jesus, para fazer a obra na terra, ele não fez sozinho. Ele tinha uma equipe de 12. Esses 12 virou 70. E depois desses 70 foi multiplicando. Nós aqui como povo, já estamos em 2. Nós já temos a Rubem conosco ali no universitário. Nós queremos aumentar isso. Mas para isso nós precisamos entender esse propósito como igreja. Você precisa entender a sua participação. Você precisa entender que você é muito importante no reino. E às vezes a gente pega e quer desistir por uma tristeza, por uma decepção. E Deus está dizendo assim, você não pode desistir porque está triste. Você não pode desistir porque está mal. Você tem que continuar porque eu te uso por um propósito. Eu te uso porque eu tenho um propósito com você. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5? Abre comigo lá em Lucas capítulo 5, versículo de número 4. Lucas, capítulo de número 5, verso de número 4. Lucas, capítulo de número 5, verso de número 4. Quem achou diz amém. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Segue. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que quase rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Olha para mim aqui, diga: Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Diga: no outro dia, ele foi conversar com Jesus. E Jesus mandou ele voltar para dentro do mar. Olha lá o versículo 4 de novo, bota lá para mim. Preciso tentar aplicar para vocês. Vai para o 3. Segue para o 4. Disse a Simão: faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para... Olha no 5, presta atenção. A instrução vem agora. Tentem, por favor, prestar atenção, irmãos. Vocês precisam entender que o culto de poder não acontece só na segunda, irmão. Parece que a gente está recebendo só na segunda. Não pode ser assim. Você precisa entender que a mesma forma que Deus opera na segunda, Ele pode operar na quinta-feira.
Mas depende de nós. Do nosso coração. Porque se eu só conectar a minha fé na segunda-feira e eu desconectar ela na quinta, cadê a perseverança? Respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei. Presta atenção, olha aqui para mim. Trabalhar a noite inteira cansa? Trabalhar a noite inteira gera fadiga? Trabalhar a noite inteira gera sono? Trabalhar a noite inteira gera decepção? No outro dia, o que Jesus manda Pedro fazer? Lançar. Jesus deixou Pedro descansar? Jesus deixou Pedro dormir? Mandou Pedro ir lançar? Olha para mim. Jesus está dizendo para você aqui minuciosamente, eu não sei se você está pegando, mas dizendo para você assim, ó, o teu melhor momento não vai ser quando você estiver descansado. O teu melhor momento não vai ser no teu sorriso. O teu melhor momento não vai ser no teu melhor momento de alegria. Presta atenção, Pedro fez a melhor colheita dele no dia que ele estava mais cansado. Pedro fez a melhor colheita da vida dele. Pedro fez a melhor pescaria da história. Pedro conseguiu marcar a história dele no dia que ele estava estressado, no dia que ele estava cansado e no dia que ele estava com sono. Só que ele estava sob o efeito de uma palavra da parte de Deus. Presta atenção aqui, ó, entra comigo. Ó. Havendo trabalhado toda, nada, diga frustração. Frustração. Porque trabalhar a noite inteira e não pegar nada. Você já pensou aí? Você que não gosta de pescar, você que gosta, pescar a noite inteira, não pegar nem uma piaba? Pegar nem um caré da cabeça grande? Hã? E aí? Não pegar nem uma mula? Nem uma lula, né? Mula não, lula. Não pegar nem uma lula. Ela é cheia de tentáculo, né? A lula. Não pegou nada, irmão. Mas sobre a tua palavra lançarei. Agora, se ele passou a noite inteira pescando, houve cansaço. Se ele passou a noite inteira pescando, houve sono. Jesus está dizendo assim, eu não estou aí para o seu sono, eu não estou aí para o seu cansaço e nem para a sua frustração. Vai fazer o que eu estou mandando. Às vezes nós estamos assim, irmão. Frustrado, decepcionado, com sono, com alguma coisa que aconteceu na nossa vida, na nossa família, na nossa empresa, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento. E Jesus está dizendo, volta, volta, volta ao mar alto para pescar. Volta ao mar alto para pescar. Olha a pesca de Pedro, vai para o versículo 7, filho. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram, repete comigo, e foram. E encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Encheu só o barco de Pedro, encheu também o barco dos amigos, das pessoas que ele chama. Irmãos, Deus vai mandar tanto para você que você vai ter para dividir. Deus vai mandar tanto para você que você vai ter para semear na vida de outro. Irmãos, eu aplico esse princípio, irmão. De R$100 que Deus me dá, eu fatio. De 50 que Deus me dá, eu fatio. Querido, Deus não deixa faltar. A mão de Deus sempre está estendida. A mão de Deus sempre vai estar estendida sobre aquele que abençoa. Candaramana Shunecai, Alamanducia Manacandaraia, Xandaramanduquenácia. Aquele que está disposto a praticar isso, irmão, ele vai viver em abundância. Olha o que aconteceu com Pedro. Só que para Pedro fazer a melhor pesca dele, primeiro veio. E, meu irmão, sem você ser frustrado, você não vai saber a fé que tem.
Sem passar pela decepção, você não vai saber a fé que você tem. Você só tem o teste da fé quando passa pela frustração, pela decepção, pelo abandono, pela solidão. Quando você se sente sozinho, é aí que você ajoelha e diz: papai, só estou eu e você, só está eu e o Senhor. Eu faço um voto com o Senhor hoje, eu faço um propósito com o Senhor hoje. Escuta, olha para mim, eu não sei porque eu vou contar essa história. O meu voto que eu fiz de dizimar mais do que 10%, irmão, eu fiz no meu pior momento. Eu não tinha dinheiro nem para comer. Eu ajoelhei e disse: Senhor, a partir de hoje, eu me torno um dizimista fiel e ainda, todo ano eu aumento 2%. Isso já vai fazer quase 3 anos. Atualmente eu dizimo 14%. Só para você ter uma noção. 14% da minha renda. E Deus não deixa faltar. Todo dia eu tomo café, todo dia eu almoço, todo dia eu janto, e o meu menino come pão de tarde. Merenda, pai. Eu quero pão, pai. Eu quero banana, pai. E tem a banana dele. Sabe quando que eu fiz esse voto? No dia que eu não tinha para comer. É no teu pior momento que tu vai extrair o melhor da tua fé. É no teu pior momento. Eu não sei porque eu estou contando isso. O senhor está contando isso, irmão. Mas eu acho que Deus está falando com alguém, dizendo para você assim, ó. Eu não sei porque parece que o tema de segunda veio para hoje, né? Esse fundo do poço aí não é o fim, não. Às vezes você está no fundo do poço das tuas emoções. Às vezes você está no fundo do poço da tua fé. A tua fé está lá embaixo. E Jesus está dizendo: está na hora de você fazer a sua melhor pescaria. Olha para mim. Pare de fugir dos seus problemas. Jesus não mandou Pedro fugir do mar. Jesus mandou Pedro voltar para o mar. Você sabe por que nada muda na tua história? Você se esconde. Você quer fugir do chamado. Você quer se esconder do que Deus te chamou para fazer. Querido, não tem outra saída. Porque se você quiser fugir, Jesus prepara um grande peixe para você entrar, Jonas. Para de tentar fugir, pelo amor de Deus. É melhor enfrentar o mar. É melhor enfrentar os problemas do que tentar fugir do que Deus já determinou para a sua vida. Tem gente que tenta fugir de congregar. Tem gente que tenta fugir de estar na casa de Deus. Você sabe o que Deus faz? Bota na pressa. Você sabe o que Deus faz? Aperta. Porque lugar de adorador não é longe do santuário. Lugar de adorador é perto do santuário. Lugar de filho não é longe do pai. Eu não sei para quem essa palavra, mas Deus manda dizer, não sei se é para quem nos acompanha ou é para quem está aqui. Lugar de filho não é longe do pai. Quem lembra o resultado do filho pródigo? Pegou a herança, saiu de forma dissoluta, lá em Lucas 15. Eu não vou pedir para você abrir para a gente não perder muito tempo. Gastou tudo que tinha, viveu uma vida dissoluta. Quando ele perdeu tudo, e lá estava ele, desejando comer as bolotas dos porcos. Ele lembrou: rapaz, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pão. Na casa do meu pai, os trabalhadores têm o melhor. E eu aqui padeço de fome, de necessidade. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer que pequei contra o céu. Eu vou dizer que pequei contra ele. Quando ele perdeu tudo, gerou arrependimento. Quando ele perdeu tudo, que ele teve um choque de realidade, as coisas mudaram. Às vezes você não está entendendo porque está perdendo as coisas, irmão. Às vezes você não está entendendo. É Deus dizendo: eu não quero você longe. Eu quero você perto de mim. Porque eu escute uma coisa: tem como eu estar perto da igreja e longe de Deus. Vou repetir. Tem como eu estar perto da igreja e longe de Deus. Porque quando eu venho para a igreja e eu não medito na palavra, eu estou longe. Quando eu venho para a igreja e eu não oro, eu estou longe. Quando eu venho para a igreja e eu não jejuo, eu estou longe.
Quando eu venho para a igreja, querido, e eu não obedeço a palavra, eu estou longe. Deus não te chamou para estar longe. Deus te chamou para estar perto. Deus te chamou para estar perto dele. Quer um alívio no teu trabalho? Tira um tempo para Deus. Quer um alívio no teu relacionamento? Tira um tempo para Deus. Quer uma direção para a tua vida de propósito? Tu quer saber a tua profissão da vida? Tira um tempo para Deus. Hoje, quando eu tirava um tempo para Deus, que eu passei uma hora orando hoje, quando eu estava de joelhos, Deus falou assim comigo: filho, eu quero você com mais tempo comigo. Filho, tu dedica tanto tempo às pessoas e tu tira pouco tempo para mim. Deus estava falando comigo assim: filho, tu precisa se dedicar um pouco mais a mim. Tu precisa estar junto a mim. Como que tu vai resistir às guerras? Como que tu vai resistir às batalhas? Não adianta você aparecer diante dos homens se você não comparecer diante de mim. Queridos, está na hora de a gente se voltar e entendermos que o papel de buscar a Deus não é só do sacerdote. É do seu corpo. Você foi chamado para ser um adorador. O papel de orar é para todo cristão. O papel de buscar a presença, de ler a palavra é para todo cristão. Não é só para o sacerdote. Jesus quer te usar na área de onde você está. Jesus quer te usar na tua empresa. Jesus quer te usar na rua. Jesus quer te usar na fila do banco. Jesus quer te usar lá na fila do SUS. Jesus quer te usar na hora que tu vai na padaria comprar o pão. Ontem de manhã eu fui comprar o pão. Estou indo comprar o pão e o padeiro está discutindo com outro padeiro. Estavam discutindo se era certo ou não era certo casar. Eu estou comprando meu pão, eu estou pagando meu pão, doido para ir para casa, para tomar um café quente. E aí, pastor? Está certo ou não está certo? Eu disse para esse aqui que ele tem que casar. E ele junto com a outra irmã, ele não está casado. E aí, pastor, o que é que está certo? Ele me botou no emprestado. Eu digo, olha, a gente tem que atender às leis da nossa nação. Temos que ir lá no cartório e resolver o problema. Aí, ó, não te falei, ó, o pastor tá certo, ó. Já fui solução para evitar uma briga, irmão. Já estava para sair no braço. Porque o outro disse, não, eu tô certo. Eu já tô um com a mulher já. Preciso de homem pegar na minha mulheca, não. E aí, por respeito, por ter um sacerdote, eles me respeitaram ali. Eles me ouviram, ficaram calados. Você está entendendo? Eu fui comprar o pão, querido. Eu fui ser cidadão. E ali me pararam para resolver um problema. É isso que você precisa, você ainda não entendeu. Você vai estar lá no seu trabalho e tem dia que você não vai vender carro, tem dia que você não vai vender peça, tem dia que você não vai vender bolacha, tem dia que você não vai vender papel, tem dia que você vai ouvir um cliente e vai ganhar ele para glorificar a Deus. Você precisa entender isso. Haverá horas em que você não vai vender nada. Você vai ganhar aquela pessoa para Cristo. Porque antes de você ser um vendedor, antes de você ser um empresário, você é um filho de Deus. Você tem um DNA do céu. Escute isso, você é um ser espiritual tendo uma experiência na terra. Você é um ser espiritual. A ciência vai dizer que nós somos corpo, alma, mas a Bíblia diz que você é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Você é um ser espiritual, irmão. Você é um ser espiritual tendo uma experiência terrena. O teu ser eterno é espírito. Essa carne tem prazo de validade. Aqui é o nosso lugar de preparação. Aqui é o nosso lugar de aprovação. Aqui é como se fosse o nosso deserto. Aqui é como se fosse a nossa Lodebar. E nós temos que aproveitar essa viagem. Nós temos que aproveitar que enquanto estamos aqui, nós temos que aproveitar enquanto estamos plantados aqui para termos a melhor experiência. Nós fomos chamados para manifestar nesta terra a glória de Deus. Bota para mim aí Salmo 116, versículo 15.
Se não for o 116, é o 115:15. Salmo 116, versículo 15. É o 115:15, bota. Vê se é o 16, versículo. Isso. Os céus são céus, mas a terra ele deu aos filhos. Os céus são céus, mas a terra ele deu. Bota aí para mim, João 17, versículo 5. João capítulo 17, versículo de número 5. Vai para o 6. Vai para o 7. Vai para o 8. Vê se é o versículo 15 para mim, por favor. O versículo que eu quero achar é o versículo que o Senhor diz assim: Pai, eu oro por eles. Assim como eu te enviei, isso é esse aqui. Exatamente esse versículo. Não peço que os tire, mas que os livre. Repete comigo, Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Diga João, capítulo 17, versículo 15. Diga, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você já reparou que a igreja só quer tirar você da terra? Você já prestou atenção nisso, que a igreja só quer tirar você da terra? Segunda-feira a gente viu 2 louvores. Uma moça cantou aqui. Olha o louvor que ela cantou. Te prepara para o arrebatamento, acorda a igreja, Deus manda te avisar. É uma coisa que eu concordo, lógico. Jesus vem arrebatar a sua. Só que tem uma coisa, irmão. A gente esqueceu de uma coisa. Marcos 16 e 15. Bota aí para mim. E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai a toda. A igreja esqueceu disso. A igreja quer ir embora e não quer ganhar mais o mundo. Porque na igreja não há mais amor. Bota aí para mim Mateus 24, 12. Restaurando a fé. O que é restaurar a fé? Restaurar os princípios. Eu estou repetindo o que você já sabe. O que é uma revisão de um carro? Ele vai botar outras peças nas peças que já tinha. O que é uma revisão? Eu estou botando peça onde já tinha. Estou tirando a peça antiga, estou botando uma peça nova aí. Amém? Você está conseguindo entender isso? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. O que é iniquidade? Alguém sabe? De que iniquidade é um pecado onde não há mais arrependimento. É aquela pessoa que já faz por fazer. Sabe, ele já está ali, por exemplo, o alcoólatra. Ele já não se domina mais. Ele já está cometendo uma iniquidade. Não há mais arrependimento no coração dele porque bebe. Ele já está numa prostituição muito profunda. Ele já está numa prática de iniquidade. Não há mais temor no coração. Quando você peca e você tem arrependimento e você se sente mal e você não quer mais praticar aquela prática, ainda não é uma iniquidade. Uma iniquidade é um pecado que não há mais arrependimento. Por exemplo, tem uns que praticam algo, diga o quê? Diga mentira. Irmão, tem gente que mente por esporte. Tem gente que no dia que ele não mente, ele passa mal. Você conhece gente assim? Eu conheço. Eu já fui um assim. O dia que eu não menti, eu passava mal. É por isso que Deus me levantou hoje para falar a verdade, mano, porque eu já fui muito mentiroso. Tá aqui a minha esposa que sabe, ela me pegou no meu tempo de mentira. Dizia que eu jogava bola não sei por onde, para ali, para lá, jogava fora.
Tudo conversa, irmão. Eu aparecia todo bonito, de jogador, tudo sapato da Nike. Olha como é que eu andava, ó. Parecia que eu andava era com dois, né? Nas costas, andava assim, ó. Perna torta, para dizer que era jogador de fora. Se você visse, irmão, o macaco ganhava de mim. Era uma macacada. Mentindo. Era um negócio terrível. Aí é por isso que Deus me tirou de lá e fez isso aqui, ó. Bota aí para mim Romanos capítulo 5, versículo 20. Restaurando a fé. Restaurando a fé. Estou tirando as peças velhas e substituindo por umas peças novas. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou. Repete comigo, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Será que você toma posse dessa palavra? Você está entendendo isso? O que é o pecado abundou? Onde habitava pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que é superabundar? Transbordar, irmão. Está na borda. Isso acontece na minha vida. Hoje eu já sofro por ser sincero demais. Tem hora que eu queria ser menos, porque eu me daria melhor. Mas eu por manter essa firmeza de falar, de ser sincero, às vezes a gente cria até inimigo. Mas é essa palavra aí se cumprindo, ó. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Será que você pode tomar posse dela para algum familiar seu? Será que você pode pegar ela como promessa para alguém que você está orando? Será que você pode pegar ela como promessa para aquele propósito que você colocou diante de Deus? Então, queridos, esse é o propósito de Cristo. Ele quer que o ser humano ganhe o mundo para Ele. Ele quer que todos conheçam o Evangelho. Porque o nosso esforço de investir na mídia digital, irmãos. Irmãos, ontem não teve culto na nossa igreja. Eu fiz uma live, tinha 20 pessoas online. Tinha 20 pessoas online me assistindo com a butuca de olho. Quando terminou a live, já tinha quase 300 visualizações. Numa live. Onde está alcançando outras pessoas. Então a live ela tem um poder de reunir um culto onde pessoas estão na sua casa. De diferentes lugares do Brasil e do mundo. Então ela tem um poder de avançar. Então quando nós investimos nessa área, que não é uma área barata, para investir, só para você ter uma noção, para manter isso aqui. O Anderson nos ajudou com o material aí, a gente tem quase 15 mil de material. Quase isso de material para poder fazer as transmissões, para poder fazer ela com qualidade de áudio, para poder fazer ela com qualidade de vídeo, para alcançar mais pessoas e ainda nós precisamos melhorar. Porque aprenda uma coisa, irmão. Quem para de melhorar, para de crescer. Todo dia você tem que estar se aperfeiçoando. Daqui a pouco nós vamos contratar uma pessoa só para cortar os vídeos. De 30 segundos, só para tu rir da minha cara lá. Então, pastor, tu compartilha, esse pastor é engraçado demais. Ó. Aí tu compartilhando. Isso. Para chegar em mais pessoas. Para que mais pessoas cheguem. É preciso a igreja ter essa sede. Quando a igreja perder essa sede dela avançar pelo mundo, ela perdeu o propósito. Porque ela só vai querer enriquecer em benefício próprio. Nós não queremos enriquecer em benefício próprio, irmãos. Se nós tivermos, escute isso, algo vai ser para cumprimento de propósito. Por exemplo, daqui a pouco eu estou de carro, mas não é para luxo. Ele é para cumprir um propósito, para que a gente chegue nos lugares mais rápido. Enquanto eu de Uber consigo visitar 2 casas, num carro próprio eu consigo visitar 5 num dia. Porque até mesmo você toma ali, nós começamos a conversar, quando a fé deu 2 horas. O pessoal do gabinete sabe, nós começamos a conversar aqui, quando a fé deu 2h30 de gabinete, quando a fé deu 2 horas, e assim que passou que a gente nem viu. Agora tu imagina eu ir na tua casa tomando um café, quando a fé eu estou comendo o teu pão, tua bolacha. Depois eu levo pelo menos um panetone lá. Porra, ficou com raiva. O senhor falou de panetone, ó.
Fica tranquilo, vou levar um pãozinho do Araújo bem quentinho. Fica a glória a Deus. Quem vai gostar é a irmã Josi, né? Ela gosta de um pão do Araújo, ela sai do culto já. Ela já está de olho ali. Pastor, eu quero ir no Araújo. Comprar o pão do Anderson. O irmão Anderson gosta do pão do Araújo. Está vendo a intimidade, irmão? O pastor, quando ele tem uma intimidade, ele já sabe até o que a ovelha gosta. Diga glórias a Deus. Então é com esse cumprimento de propósito, irmãos, que Deus chamou a sua igreja. Deus chamou o seu povo. Olha outra coisa lá, abre aí Atos 2:45. Atos capítulo 2, versículo de número 45. Volta no 44. E todos os que criam estavam e tinham tudo. Isso era a igreja primitiva. Olha aí no 45, ó. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo o que havia mister ou necessidade. Segue. Perseverando unânimes todos os dias, diga, no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de... Olha no 47 o que Jesus fazia, ó. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Quando a igreja está cumprindo um propósito, ela não precisa se preocupar com nada. Olha no 45 de novo, eu quero bater nesse 45. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. Abre em Atos capítulo 4, versículo 35, se não me falha a memória. Volta para o 34. Não havia, pois, entre eles necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia ao preço que fora vendido e os depositava aos pés dos apóstolos. Olha o 35. E repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Tá bom até o 35. Olha que forte o que essa igreja primitiva vivia. Eu não estou dizendo aqui para você sair vendendo o que você tem. Não me tenha como hipócrita, não me venha vender isso aqui não, que eu vou mandar você comprar de volta o que é seu. Eu estou dando isso aqui como exemplo para a gente ver o que esse povo vivia. E o que nós podemos fazer para chegarmos próximo ao que esse povo vivia. Porque, irmãos, 10 reais nossos para dividir com aquele povo da África não é muita coisa, não. 100 reais nossos que nós dermos uma prensada, deixar de comer um sanduíche à noite, deixarmos de comer aquela pizza gostosa, para a gente ajudar aquele povo, pode ter certeza de que Deus te abençoará. Deixa eu falar uma coisa para você hoje. Ontem eu dei entrada no veículo. Ontem, para a glória de Deus, paguei R$1.000 ontem para dar entrada no veículo. Eu precisava pagar, na verdade eu peguei esse dinheiro emprestado para poder pagar com 30 dias o dinheiro da entrada. Quanto foi que a gente deu uma oferta lá no pessoal? Eu dei 50, não foi? 60, teve uma irmã que deu 100. E hoje, quando Deus me abençoou, eu mandei mais 60. Amém? Vocês viram falar isso? Então, nós mandamos 210, amém? Irmãos, hoje, para a glória de Deus, eu tinha pedido um irmão uma ajuda. E eu achei que ele tinha se esquecido. E hoje ele me mandou uma mensagem. Pastor, está aqui aquela oferta que o senhor me pediu. Irmãos, eu já tinha esquecido. Mas Deus se lembrou. Para a glória de Deus, praticamente a gente já pagou isso que a gente tinha pegado da entrada do carro. O que é isso, senão a mão de Deus? E o que a gente teve que fazer? Abrir mão. O que a gente tinha. Aprenda uma coisa, irmão. Deus não vai enviar se nós temos. Tem uma moça que a gente, escute isso aqui, deixa eu contar essa história para você. Teve um rapaz, ela é de fora do nosso estado. Teve um rapaz que teve um relacionamento, ele era daqui do Acre, presta atenção, ele era daqui do Acre, ele saiu do nosso estado, foi no estado dela, enganou essa moça,
entrou num relacionamento com ela, prometeu que ia casar com ela iludida que ia casar, saiu tirando blazer, saiu tirando roupa e tirou um telefone de última geração para esse rapaz. Esse rapaz enganou ela, deixou ela chupando o dedo, foi para outro estado, ficou com outra lá. Ele já está num terceiro estado com outro. Eu digo isso porque tenho ele na rede social. Não vou falar o nome porque para não denegrir a imagem de ninguém, não pegar um processo. Mas olha o que ele fez. Enganou uma, enganou duas, enganou três. E pasmem vocês, prega o evangelho. Está pregando nas igrejas. E olha o que ele fez. E sabe o que sobrou para nós? Ter que tratar de uma moça que estava com problemas psicológicos. A gente que fez o tratamento dela, o acompanhamento dela pela internet. E aqui para você. Sabe quem paga esse telefone? Nós. Sabe por que eu tenho essa visão? Olha para mim aqui, para entender. É chegado um tempo da gente entender uma coisa. Se alguém da fé está fazendo coisa errada, é chegado um tempo de alguém fazer a coisa certa para mostrar que existe um evangelho verdadeiro. A gente paga todo mês 170 do que esse rapaz fez. E não são poucas parcelas não, irmão, são só 15. Sabe por que eu estou contando isso para você? Para você entender algumas coisas sobre o evangelho. Se tem alguém fazendo coisa errada, está chegando a hora da gente assumir o preço. Amanhã, nós estamos recebendo uma comitiva lá de Epitaçolândia. Sabe quem está pagando a passagem desse povo? Nós. Para esse povo pregar numa outra igreja. Para abençoar um outro povo. Você sabe por que nós estamos fazendo isso? Por entender o propósito do reino. Se nós precisamos entender isso, irmão. É chegado um tempo onde nós temos que padecer para outros receber. Então, é chegado um tempo em que a igreja não entende isso, que ela vai ter que padecer para alguém vencer. Então, eu como líder, eu entendi isso. Uma moça que estava com síndrome do pânico. Uma moça que estava fazendo com um psicólogo, porque ela disse que não acreditava que um crente que pregava a palavra podia fazer aquilo com ela. Eu disse para ela, fique em paz, deixa ele para lá. Deus vai te provar que Ele te sustenta. Eu pedi, manda essas parcelas para cá. Nós vamos pagar. Pergunta se eu tinha condição, eu não tinha. Mas eu ajoelhei e disse, Deus, faz essa mulher entender que Tu existe de verdade. Hoje é cristã, hoje voltou a louvar e está lá congregando para a glória de Deus. É isso que você precisa entender, é isso que é evangelho. Então tem muitas outras coisas, irmãos, que não compete, o horário não nos permite. Para você entender, irmãos, que nós precisamos acordar e viver um evangelho verdadeiro. Essa igreja que a gente viu aqui viveu. Os irmãos repartiu cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha no 34. Não havia, pois, entre eles necessidade algum. Irmãos, eu busco isso. Irmãos, o meu propósito é isso. Na minha igreja ninguém vai passar fome, não. Pode ver alguém com a roupa rasgada, alguma coisa assim, mas passar fome não vai. Porque tem coisa que é irmão que quer, né? Tem irmão que a gente ajeita ele, dá um banho, manda cortar o cabelo. Irmão, já fiz isso. Mas aí, 15 dias ele está do mesmo jeito. Aí não tem culpa, né? Amém? Mas tem uns que pega a marcha e vai embora. Tem uns que a gente ajeita ele, deixa bonitinho, rapaz. Esse aí que agora vai arrumar até uma varoa. Quando a fé ele aparece de novo. Cabelo por acolá, o bafo do leão. Tem uns que a gente até evita até comprar escova, né? O irmão vai dizer, poxa, o pastor está me chamando que eu não escovo o tempo. E tem uns irmãos que só Jesus. Graças a Deus não tem nenhum aqui. Porque todos possuem verdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Irmãos, eu acredito nisso. Eu não estou dizendo aqui para você sair vendendo nada, irmão. Nem venha vender um carro seu, uma casa sua e vir aqui que eu vou fazer você comprar de volta. Mas eu estou dizendo isso aqui para você entender que a gente pode fazer um pouco mais.
Que às vezes a gente tem uma máquina de lavar em casa que não usa, que a gente pode vender ela de 200 conto e ajudar alguém. Que às vezes a gente tem uma máquina fotográfica que a gente não usa mais, pode vender ela de 500 reais e ajudar alguém. Irmãos, se você pegar aquilo que você não usa e reaplicar, pode ter certeza, vai servir para alguém. Vai ser uma bênção para alguém. Tem gente aqui que tem roupa lacrada, que nunca foi usada, tem sandália lacrada, que nunca foi usada, tem sapato lacrado, que nunca subiu nem em cima dele. Tem brinco de ouro, tem corrente de ouro. Eu não estou dizendo para tu trazer para me usar, não. Mas que se você vender, pode ter certeza que você ia contribuir, pois entre eles, necessitado algum. Vocês viram o que a gente fez com aquela moça da menina, da moça que estava grávida aqui. A gente pegou toda a renda de um culto e abençoou ela. Graças a Deus a menina está bem, já vai fazer bem 2 meses. Sorrindo para todo canto. E esses dias precisaram da gente. A menina começou a passar mal. Tiveram que sair de emergência. Eu digo, meu filho, eu não tenho. O que eu tenho é 30 reais aqui. Ele disse, serve? Eu disse, serve, pastor. Mandei, foi para a UPA ajeitar. Voltou para casa feliz. A filha não tinha nada. E no final do dia eu não tinha mais 30 não. Acho que eu já tinha uns 200 na conta. Porque Deus faz assim. Você dá um pouco e Deus te abençoa. É assim, irmão. É isso que você precisa. Isso é ser igreja. Igreja, nós precisamos acordar o que é essa igreja. Infelizmente, os homens hoje estão trabalhando apenas por riqueza. Eu não trabalho por riqueza. Eu trabalho por propósito. Nós vamos mudar a vida de pessoas.